Tô no meu melhor modo jornalista hoje, de camisa e tudo, para fazer esse brilhante pré-jogo de Paysandu e Santos. E vou te falar que montar um vídeo para fazer pré-jogo do Santos na Série B é um desafio. É um desafio porque você tem que cavar conteúdo, porque simplesmente o time é sempre o mesmo, né? O Carille evita, tem aquela famosa alergia à mudança, então ele só troca numa eventual necessidade por lesão, por suspensão, ou por algum outro motivo alheio a uma mudança tática ou técnica. Ele simplesmente pega o que tem à disposição e coloca para jogar. E aí, para tentar criar algum tipo de assunto para esse pré-jogo, eu tentei voltar lá no início da Série B, né? O Paysandu foi o jogo de estreia do Santos na segunda divisão. O Santos jogou em casa aquele primeiro jogo, portões fechados por conta da punição que o STJD, né, colocou no Santos depois do problema que deu no dia que o Santos caiu. E aí o Santos começou essa trajetória na Série B. Eu vou pegar o time aqui com JP no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Rainer, Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e Enzo Monteiro. E aí as coisas que só o futebol conseguem proporcionar pra gente, né? O jogo de estreia do Santos na Série B teve um fator ali de grande mudança, né, no jogo, que ocasionou e que favoreceu a vitória do Santos, que foi a entrada do Pedrinho. O Pedrinho foi destaque naquele jogo, vindo do banco, mudando muito o jogo, entrou muito bem, fez um gol, deu passe, fez a jogada do segundo gol, que deu um rebote que o Guilherme acabou marcando o segundo. Mas o nome desse episódio de estreia do Santos na Série B foi o Pedrinho. O Pedrinho que volta essa semana a ser destaque, agora não pelo futebol que vem jogando, ou que aquele jogo contra o Paysandu desencadeou um momento brilhante do Pedrinho, que ele começou a entrar em todos os jogos, ou que ele virou titular, ou que ele é o artilheiro da Série B. Nada disso. O Pedrinho foi destaque, vamos dizer assim, na mídia nessa semana, justamente pelo chilique que ele deu, de que gostaria de jogar mais vezes, de que queria ser mais bem utilizado pelo Carille. Do nada surgiu um nome aí de negociação, um clube interessado. Aí depois surgiu também que ele teve um bate-boca com o Gil dentro do vestiário, no jogo do CRB. Parece que o clima esquentou ali, porque o Gil, né, competitivo e profissional como foi lá cobrar o Pedrinho pelo um gol que ele perdeu, que poderia ter dado a vitória para o Santos, num lance em que o Miguelito, inclusive, servia ele para fazer esse gol, e ele, ao invés de tocar para trás e dar o gol para o Patrick, nossa senhora, é uma construção de... O Miguelito toca a bola no Pedrinho, que poderia rolar para o Patrick fazer o gol, e nada disso faz sentido para o jogo, pro próximo jogo do Santos. Nem o Patrick é titular, o Pedrinho não tá titular, o Miguel nem foi relacionado, e você tinha ali uma composição de lance que podia dar 3 pontos pro Santos, que seriam muito importantes naquela ocasião, ainda seriam hoje em dia pela posição na tabela, mas é uma aleatoriedade de nomes que você não consegue descrever sem ficar surpreso, né? Enfim, o Pedrinho deu o chilique, foi cobrado pelo Gil, parece que ele não gostou, né? E parece que devolveu ali algumas palavras bem dóceis e bem, né, bem bacanas pro Gil, e isso parece ter gerado uma grande confusão dentro do elenco. Enfim, o fato é que desse time aí que eu falei do primeiro jogo, a gente teve muito pouca mudança, que não foi por lesão e que com certeza não foi por opção tática, foi simplesmente por as grandes roletas russas de aleatoriedades do Fábio Carille. No gol era o João Paulo, ele só deixou o gol porque ele se machucou na partida contra o América ainda no primeiro turno. Não tinha um problema técnico aí, mas o Brazão só virou titular graças a essa lesão, senão não teríamos conhecido o Gabriel Brazão até hoje. Aderlan era o titular da posição lateral direita. Já naquela época,
já tinha um questionamento forte de por que o JP não jogava, e o Carille, claro, né, com essa paixão que ele tem pelo jogador idoso, pelo jogador veterano, pelo jogador da terceira idade, ele não tirava o Aderlan do time. Aderlan hoje em dia não está disponível, que seria inclusive útil nesse momento. O Aderlan está machucado, né, estourou o joelho e só volta no ano que vem, e o Sherman sentiu um desconforto no tornozelo direito, então o JP Sherman não joga. Quem joga é o Rodrigo Ferreira. Então aí você tem uma mudança não tática nem técnica. Você tem um problema de lesão nos dois laterais que poderiam compor o lado direito da defesa do Santos. Aí você tem o Gil e o Joaquim na zaga como dupla. O Joaquim foi vendido. E o Gil, depois de jogar basicamente todos os jogos, só ficou fora de um, vai ficar de fora pelo seu segundo jogo na temporada. O Gil tá com fortes dores nas costas, parece que fez os últimos jogos aí super no sacrifício, usando injeção para poder jogar. Então a zaga do Santos está modificada. Entrou o Jair na vaga do Joaquim, o que foi uma novidade em termos de Fábio Carille. E entra o João Basso para substituir o Gil. João Basso, aquele mesmo que jogou a fatídica partida contra o Fortaleza, onde fomos rebaixados. Então, vamos com uma zaga inédita, né, com João Basso e Jair. Na lateral esquerda daquele jogo, era o Rainer. Hoje é o Escobar. O Rainer, que não joga há décadas no Santos. Era titular, foi o melhor lateral direito do Campeonato Paulista jogando na esquerda. Nunca mais apareceu no time com a graça do Senhor Jesus Cristo e agora reaparece, pelo menos nos relacionados do jogo. Mas quem vai jogar efetivamente na próxima partida vai ser o Escobar. Do meio de campo para frente, poucas alterações, todas elas no meio campo, pelo menos alterações por lesão. O Schmidt e o Pituca, incontestáveis a temporada inteira. O Juliano, nesse primeiro jogo do campeonato, foi o armador. Juliano não joga essa partida porque está contundido graças a outra roleta russa da aleatoriedade de Fábio Carille, que colocou o jogador sem ter plenas condições e contrariando o departamento médico. Na frente, um 4-3-3, né? Então vamos com os três da frente. Otero, mantido até agora. Guilherme, mantido até agora. E Enzo Monteiro, porque na época do primeiro turno a gente não tinha o Furt disponível 100% do tempo. Ele ainda estava naquele negócio da pubalgia que ele tinha, ele não conseguia jogar o tempo todo. Ele entrou no segundo tempo, acho que nesse jogo, se eu não estou enganado. Entrou o Enzo Monteiro. Mais uma roleta russa aleatória, porque era uma pressão muito grande desde aquela época que o Carille começasse a explorar um pouco mais os meninos da base. E ele colocou o Enzo, que talvez de todos os nomes que a gente ouviu vir da base até hoje, era o menos pronto, vamos dizer assim, porque ele nunca tinha jogado uma partida profissional, foi colocado numa estreia de Série B, ainda que sem torcida para não ter tanta pressão, mas foi colocado aí nessa gelada, num esquema tático que o Furt já tem muita dificuldade porque tem que ficar fazendo o pivô e saindo da área. Você imagina um moleque da base jogando uma primeira partida profissional num esquema aí que não favorecia esse tipo de jogador. Dessa vez o Furt está disponível e joga com a camisa 9, né? Então, para você ver que na cabeça do Carille as coisas realmente não mudam, a menos que ele seja forçado por algo externo, né? Por alguma entidade externa a mudar. Então, o Santos, que era JP, Aderlan, Gil, Joaquim, Rainer, Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e Enzo Monteiro. O que joga hoje? Né? O que vai jogar na sexta-feira? Brazão, Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar. Talvez aí é o grande setor que sofreu alteração. Schmidt, Pituca e Serginho, que até então nem estava no time, né? Então o Serginho joga como titular. Otero, Guilherme e Enzo Monteiro. Otero, Guilherme e Julio Furt. Então o Santos vai para esse jogo aí com essas modificações. Taticamente a gente não tem nada de novo, né? As novidades ficam por conta dos lesionados, né? E a preocupação maior em cima do Gil, porque o Gil sim é um jogador que tem ali uma qualidade e uma experiência muito grandes que fazem diferença na Série B.
o JP Sherman foi por uma precaução, então ok que não tenha nada mais grave aí acontecendo. Vamos ver como é que vai o João Basso depois de tanto tempo sem jogar, e o Rodrigo Ferreira a gente já tem mais ou menos uma ideia do que esperar, não vai ser nada demais ali, espero que ele não comprometa, se ele fizer um bom papel defensivo já está de bom tamanho. O ponto aí de novo é o que o Carille vai fazer de surpreendente nesse jogo, além de trocar lateral por lateral, meia por meia, atacante por atacante, né? Então, no bingo ali de modificações que você tem do Fábio Carille, deve entrar o Rainer em algum momento, deve entrar o Rincon em algum momento, deve entrar o William Bigode em algum momento. Então, assim, não tem muita coisa para dizer do time. O ponto aí que me deixa mais irritado nessa história é o quanto de tempo a gente já perdeu de usar a base e não ter tido uma constância nessas trocas, né? Então, por exemplo, o Miguelito jogou no jogo do CRB, que foi o que eu comentei que deu problema com o Pedrinho, depois já não apareceu mais, né? Agora tá chegando o Billy Arce, que parece que vai jogar na função do Juliano, ou seja, já tem agora mais uma pessoa na frente do Miguelito. Miguelito que jogou o Sub-20 e foi muito bem nesses 2 últimos jogos. Então, de novo, é um jogador que parece que para a categoria dele tá muito acima, mas ainda não chegou no nível esperado como profissional. Era o momento de colocar, era o momento de aproveitar essa deixa. O Ryan, que foi uma vez utilizado, nunca mais voltou, ou quando ele é colocado no banco junto com o Sandri e entra aí 5 minutos, 2 minutos que não faz diferença nenhuma, ou quando dá merda, que é o caso do Matheus Xavier, que entrou uma vez, salvou o time contra a Chapecoense, nunca mais apareceu num jogo. Então, assim, é muito moleque que poderia estar sendo aproveitado e não é, justamente porque o Carille cobra contratações da diretoria. E aí, quando essas contratações vierem, ele vai falar que não pode usar a base porque agora tem jogadores mais experientes e que o clube investiu para as posições. Ou seja, essa loucura que o Carille apronta toda vez e que gera todo esse desconforto, e parece que já azedou também a relação dele com a diretoria, e por isso que eu faço votos para que pro ano que vem ele não esteja no comando do Santos, mas vejo que vai ser muito complicado ver os meninos da base tendo oportunidades reais nesse time. Bom, de qualquer jeito o Santos vai para defender a liderança do campeonato. Precisa ganhar, a tabela apertou outra vez, os times que estavam atrás do Santos ganharam seus jogos, a distância que era de 4 pontos agora é de 1 só. Então, e se o Sport ganha os 2 jogos que faltam, pode ultrapassar o Santos em pontuação total. Então, assim, vencer o Sport era muito importante em casa para terminar o primeiro turno garantido na primeira posição e podendo ter alguma gordurinha aí para jogar o início do retorno. Agora é fundamental vencer o Paysandu fora de casa, jogo que nunca é simples, nunca é fácil. O Paysandu em Belém do Pará geralmente é bem forte, não faz uma campanha brilhante na Série B, mas está longe de ser algo que vai ser fácil para o Santos vencer, ainda mais com essa postura reativa que o Santos tem tido quando joga fora de casa, e o comodismo tradicional do Carille, que no momento que faz 1-0 bota o time todo para trás, não para explorar o contra-ataque ou para fazer uma transição rápida, mas simplesmente para poder se defender e usar a boa defesa que ele sabe armar, para o Santos ficar nesse 1-0 aí e não sofrer tanto e sair de casa ou sair do jogo fora de casa com 3 pontos. Bom, é isso pro pré-jogo de hoje. Conta aí pra mim nos comentários qual que é a surpresa que você gostaria de ver no jogo do Santos contra o Paysandu, e a gente se vê no pós-jogo, beleza? Não esquece de dar o like e de se inscrever no canal também, tá bom? Estamos chegando quase a 600 inscritos aqui no meu canal do Santos. Até o próximo episódio número 50 já. Vejo você no próximo episódio, beleza? Um abraço, tchau!